Convido a todos os irmãos a se porem de pé e vamos nos levar a Deus em uma oração de invocação. Pai amado, te damos graças, ó Pai, por mais uma vez estarmos em tua casa, reunidos em teu nome, para te louvar, te adorar. Te damos graças, Pai, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas. Neste momento também, Pai, vimos te pedir, Pai, toque nos nossos corações, para que nós possamos realmente estar te louvando, não só de lábios, mas de todo o coração. Que nós possamos, Pai, entregar o melhor, Pai, nesse culto, o culto mais o culto de louvor e adoração a Ti. Que nós possamos, Pai, estar buscando cada vez mais a Ti. Posso estar também abençoando todos os trabalhos que estão sendo realizados essa noite, todos os cultos de louvor e adoração a Ti, que muitas pessoas venham ouvir a Tua palavra e reconhecer que só Tu és Deus, e só Teu Filho amado Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 3. Salmos, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura alternada. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Amém. O Senhor nos abençoe com a leitura de sua palavra. Vamos passar agora para alguns cânticos. Pode já sentar. Isso. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim. Nem Deus o salvará.
servo teu, clamei com minha voz, responde-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar, acordo, pois me sustens, não temo a multidão ao meu redor que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação, a bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. A salvação, a bênção divinal esteja, pois, no povo, teu, Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vim me livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercar, ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo
eterno tenho no Salvador. Ele esconde minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura pertinaz e enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de estamos bem firmados em Jesus, meu Rei. Sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 3, capítulo 3, versículos 19 e 20. Romanos 3, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 3, capítulo 3, versículos 19 e 20. Romanos 3, versículos 19 e 20. Amém? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém. Agora vamos passar alguns momentos em oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados e também pedindo perdão pelos mesmos. E logo após uns instantes eu convido o irmão Júnior que quebra o silêncio, elevando a Deus a oração assim de
confissão e pedido de perdão dos pecados. Amém. Vamos cantar mais um nesse momento. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26, dando continuidade a esse momento de confissão dos nossos pecados e pedindo perdão pelos mesmos. Romanos 3, de 21 a 26. Vamos fazer uma leitura alternada novamente. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos juntos vamos ler o versículo 23 novamente. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos juntos vamos ler o versículo 23 novamente. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Então, com nossas Bíblias abertas, vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10. O momento agora do nosso ofertório, dos nossos dízimos e ofertas. Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Agora vamos cantar mais um cântico,
E na oportunidade, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas nesta noite. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Eu convido agora a Ângela que nos eleve a Deus em oração, agradecendo assim as ofertas, dízimos e ofertas levantadas esta noite. Amém. Eu passo a palavra agora ao pastor Aragão, que nos trará a palavra esta noite. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1.
e faremos a leitura, bem como a exposição dos versos 12 e 13 do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Nós estamos expondo todo o Evangelho de Marcos e estamos no versículo 12 e 13 nessa noite do capítulo de número 1. 12 e 13 são os versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Eu farei a leitura a partir do versículo 1 até o 13 para contextualizar. Entretanto, a pregação será apenas nos versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviram. Amém. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor Deus e amado Pai, nessa noite que o Senhor possa nos iluminar com a Tua palavra neste culto. Nós já cantamos, nós já oramos, nós já lemos a Tua palavra, nós já ofertamos. E é o momento em que nós nos calamos, o Senhor fala conosco. E que o Senhor fale de fato aos nossos corações, que a palavra de Deus não chegue apenas aos nossos ouvidos, mas que o Teu Santo Espírito venha encher os nossos corações com a luz do Evangelho e que nós possamos aprender com esse relato nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1992, nós tivemos as Olimpíadas de Barcelona. E naquela ocasião, teve um time de basquete que foi muito marcante, que foi o time dos Estados Unidos, conhecido como Dream Team, ou time dos sonhos. Recentemente, agora nas Olimpíadas, novamente os americanos voltaram a levar o Dream Team, ou o time dos sonhos, para as Olimpíadas, que é quando eles levam, de fato, os melhores jogadores de basquete que eles têm. E nessa ocasião, todos já sabiam que eles levariam a medalha de ouro. Mas a maior certeza ainda foi lá nas Olimpíadas de Barcelona. Naquela época, aquele time com certeza levaria a medalha sem chance nenhuma para os adversários vencerem aquele chamado time dos sonhos. E lá chegando, eles venceram todos os jogos. A menor diferença que eles venceram foi por 32 pontos de diferença. Enfim, era uma superioridade inevitável. Era um time imbatível dentro daquele esporte. Porém, eles só venceram a medalha de ouro. Eles só ganharam porque eles foram lá lutar. Todos sabiam que eles iam ganhar, inclusive os adversários. Mas para eles ganharem, eles teriam que ir lá, jogar e vencer o jogo. E com esse relato aqui, nós vimos que embora Cristo ele seja um vencedor, ele seja de fato aquele que é vitorioso, ele também teria que
lutar. Ele teria que lutar contra os seus inimigos. E aqui nós temos um relato da luta de Cristo com um de seus inimigos, mesmo Cristo sendo um absoluto vencedor, mesmo antes da batalha começar. E através desse relato que nós lemos, nós veremos que a vitória de Cristo sobre as tentações prova ser Ele o Filho de Deus. A vitória de Cristo sobre as tentações prova ser Ele o Filho de Deus. Nesse relato aqui de Marcos, nós temos 3 episódios que vão preparar Cristo para o ministério. O primeiro deles é João Batista, aquele que prepara o caminho para Jesus. O segundo episódio é o batismo de Jesus, e agora nós estamos no terceiro episódio que vai preparar Cristo para o seu ministério, que é a tentação. A essa altura do campeonato, Cristo ele ainda não havia pregado. Ele estava com cerca de 30 anos e ele iria agora dar início ao seu ministério. E então ele passa pela tentação para depois, de fato, iniciar suas pregações. Mas por que Jesus ele teve que lutar contra as tentações? Por que ele teve que ir ao deserto e enfrentar o inimigo de nossas almas? Por que ele teve que passar por tudo isso? Nós veremos pelo menos 5 motivos pelos quais Cristo teve que passar pela tentação, pelos quais Cristo teve que lutar contra o seu inimigo. Em primeiro lugar, porque Cristo ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Ele veio para cumprir todo o Antigo Testamento. E esse relato, existe muitas coisas se cumprindo e sendo refletidas daquilo que já estava implícito, ou melhor dizendo, já estava explicitamente narrado lá no Antigo Testamento. Observe aí o texto no verso 12 que diz que o Espírito impeliu Cristo para o deserto. Esse é um verbo muito forte. Não é que ele convidou Jesus para o deserto. A ideia é de arrastar. Esse verbo impelir é o mesmo verbo utilizado na tradução grega do Antigo Testamento para dizer que Adão foi expulso do jardim. Ele foi impelido do jardim, ele foi expulso de lá, do jardim do Éden. E aqui, Jesus ele é impelido para o deserto. E Adão, ele foi tentado em um jardim. Porém, Cristo, ele foi tentado no deserto. E, meus irmãos, esse aqui é o relato do segundo Adão. Veja que o Evangelho de Marcos inicia remontando a Gênesis, falando do princípio do Evangelho desse Jesus Cristo. E também ele vai remontar textos do Antigo Testamento logo no início do seu Evangelho. E aqui nós temos um contraste entre o primeiro Adão, lá no princípio, e o segundo Adão, no princípio do seu Evangelho. Um é tentado em um jardim, porém Jesus Cristo é tentado em um deserto. Os dois são tentados pelo mesmo inimigo, o diabo e Satanás, o inimigo de nossas almas. Mas não somente esse paralelo, mas a ideia de ir para o deserto. E Jesus, pelos outros relatos, nós sabemos que ele passa 40 dias e 40 noites naquele deserto. É o mesmo tempo que Moisés ficou no deserto para receber a lei de Deus. Ele fica 40 dias no Monte Sinai para de lá receber a lei de Deus. Enquanto Cristo, nesses 40 dias, ele vai cumprir a lei de Deus. Ele vai cumprir toda a lei de Moisés. Ele vai vencer o seu inimigo. Ele vai pôr em prática no deserto aquilo que Moisés recebeu no deserto. A lei de Deus. E também outro paralelo com o Antigo Testamento é o próprio profeta Elias, que ele vai caminhar no deserto por 40 dias. E ele caminha contra os falsos profetas e também contra a incredulidade do povo,
que amava e que seguia os falsos profetas, enquanto rejeitavam os profetas de Deus. Aqui está Cristo, no deserto, contra os próprios demônios, sendo tentado pelo pior de todos os tentadores. E é fato também que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Israel. Ele é aquele que atravessa o deserto e consegue vencer as tentações. Porque vocês vão lembrar que o povo de Israel, eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. E naqueles 40 anos no deserto, eles estão sendo postos à prova. Eles estão sendo tentados. E mesmo diante de todos os milagres que Deus fez, mesmo diante de tudo que eles viram, mesmo diante da abertura do Mar Vermelho, mesmo diante de Deus transformando águas amargas em doce, mesmo da água que jorrava da rocha para eles beberem, eles caíram. Eles não conseguiram vencer a tentação. E a geração que sai do Egito morre no deserto. Porém, Jesus Cristo, o verdadeiro Israel, ele não falhou como Adão, ele não falhou como Moisés, ele não falhou como o povo no deserto, ele foi vitorioso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Avance um pouco as páginas de sua Bíblia. Depois do livro de Romanos, nós temos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar a respeito de como essas coisas foram escritas para servir como exemplo para nós. 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 6, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então veja, nós temos um mau exemplo. E Paulo ele vai dizer que a travessia no Mar Vermelho, ela funcionou como um batismo para aquele povo. E após o batismo deles, o que acontece com eles? Eles vão para o deserto para ser tentados. A mesma coisa acontece com Jesus Cristo. Após o seu batismo, após a travessia nas águas, após o Jordão, vem o deserto, vem as tentações. Se você acha que o cristianismo é uma religião que vai deixar a sua vida perfeita aqui e agora, você está muito enganado. A tentação para o povo no deserto, ela começa mais forte depois da travessia do mar, que é equivalente ao batismo dele. E a tentação para Jesus, ela começa depois do batismo. Se você acha que o fato de você se batizar estará afastando de você os maus olhares, estará afastando de você tudo de ruim, que a partir de agora a sua vida vai ser um mar de rosas, você está redondamente enganado. Após o batismo, pode ter certeza que Satanás tentará lhe derrubar, como ele fez com o nosso Senhor.
logo após o batismo. E ele não foi tentado pelo seu próprio coração, como eu e você somos tentados pelo mundo, por Satanás, e somos tentados também pelo nosso próprio coração, pela nossa própria natureza pecaminosa, pelo velho homem que existe em nós e milita contra o nosso espírito, tentando nos derrubar. Jesus ele não tinha uma natureza corrompida, é verdade, porém, ele enfrentava o pior de todos os inimigos, os demônios, a antiga serpente, que foi ao jardim tentar o primeiro Adão. Ela vai ao deserto para tentar o segundo Adão. E ele deveria triunfar sobre Satanás. Até porque Jesus, ou melhor, Deus, lá no jardim do Éden, ele chega para Adão e diz para Adão, Eva e a serpente que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali era o próprio Jesus Cristo, prometendo ele mesmo, dizendo que ele viria ao mundo, que ele se tornaria homem, e que ele mesmo nasceria da mulher, e ele se encarregaria de destruir Satanás. Ele se encarregaria de esmagar a cabeça de Satanás. E Satanás, nesse texto, ele é um instrumento de tentação. Ele é um instrumento de provação para Jesus. Deus a ninguém tenta, mas o maligno, ele tenta nos derrubar. Não à toa que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai ensinar a orar o seguinte: não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A expressão ali é livrai-nos do maligno. Livrai-nos daquele que provoca o mal sobre nossas vidas. Então tem que estar diariamente na sua vida a oração para que Deus lhe livre do maligno, lhe livre de Satanás. Você acredita que existe o diabo? Você acredita que existem os demônios? Que os demônios eles estão à nossa volta, rugindo como leão para nos devorar? Você acredita que existe um inimigo assim? E esse inimigo, de fato, existe. Terrível e perigoso. Ele é aquele que derrubou a raça humana. Ele é aquele que colocou na cabeça de Pedro pensamentos malignos, ao ponto de Jesus dizer: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Você acredita nesse inimigo que Jesus diz a Pedro que Satanás pediu para peneirá-lo? Mas Jesus havia orado por eles. Esse inimigo, de fato, ele existe. Ele é terrível, mas aqui ele está diante do seu pior terror. O Deus em carne, Emanuel, que vence esse inimigo e o esmaga. Não cai em tentação como caiu o primeiro Adão. E em terceiro lugar, por que Jesus ele foi tentado? A gente viu que ele foi tentado para cumprir a lei de Deus. Ele foi tentado para que ele esmagasse a cabeça da serpente. Mas também o deserto é um lugar de tentações, de provações, e é um lugar de maldição. Tudo isso está em volta ali, a essa localidade que é o deserto. Mas veja que Jesus ele estava com o quê?
com as feras do deserto. Adão, ele foi tentado em um jardim. E lá ele estava com animais dóceis. Mas Jesus Cristo não. Ele estava em um deserto, com as feras do campo, com as alimárias do deserto, com toda aquela criação corrompida que estava agora contra o seu Criador. Em quarto lugar, ele teve que ser tentado, porque ele deveria ser tentado. Assim como e a eu criação não somente da localidade, não somente a criação animal, mas a própria Jesus, ele foi tentado em absolutamente tudo, vai dizer a os Escritura. demônios, Em tudo que eu e você fomos tentados, Jesus Cristo, ele foi tentado. E ele sofre, ele encarna, ele vem ao mundo justamente para passar por aquilo que eu e você passamos, para sentir na pele a dor, o sofrimento, para sentir na pele o que é encarar o próprio anjo caído, para sentir na pele o que é viver em um mundo cheio de pecadores à nossa volta, para saber o que é viver em um mundo onde o governo político oprimia as pessoas, para viver em um mundo em que ele sabe como é ser um pobre e miserável, como ele sabe como é ser esmagado religiosamente pelas autoridades religiosas, para que ele veja com seus próprios olhos e sentisse na pele o que os homens podem fazer em nome de Deus, o levando o próprio Deus para a cruz. Todas as tentações, Jesus Cristo, ele passou como eu e você passou. Para isso, ele encarnou. Para isso, ele se tornou homem. Para que ele participasse dos nossos sofrimentos. E veja que quando ele vai ao deserto, ninguém vai com ele. Não vai na comitiva com Jesus. Não vão seus discípulos, até porque nem tinha discípulos ali. Jesus, ele vai ao deserto sozinho, sem ninguém. Ele vai lutar absolutamente sozinho contra o diabo do deserto. E a vitória dele significaria a vitória de seu povo. Mas a derrota dele também significaria a nossa derrota. Porém, Jesus Cristo, ele jamais sairia derrotado. Ele é um vencedor que teve. E veja, o fato dele estar sozinho facilitaria mais ainda a tentação do tentador. Porque é muito mais fácil você pecar quando você está sozinho do que quando você está na presença de outras pessoas. É muito mais fácil você cometer um pecado quando você chegar lá na sua casa do que você cometer ele aqui e agora. No deserto, sozinho. Se Jesus cometesse algum pecado, ninguém iria ver. Somente Deus iria ver. Mas esse é o grande problema. Deus iria ver. E esse é o maior de todos os problemas. Muitas vezes as pessoas elas pensam assim: ah, só Deus pode me julgar. Esse é o grande problema. É Deus que pode te julgar. Quem dera fossem os homens pecadores que te julgassem, mas é Deus justo e verdadeiro, o fogo consumidor, aquele que odeia o pecado, aquele que não pode estar na presença do pecado, aquele que não poupou os anjos quando caíram. É esse Deus que vai te julgar. Então, entenda uma coisa: você nunca de fato está sozinho. Onde quer que você esteja, Deus estará vendo que você está lá. E o que é que você faz quando você está sozinho? O que é que você faz quando absolutamente ninguém está lá? O que é que você faz com o seu aparelho celular sozinho? Dentro do seu quarto, onde quer que você esteja. O que é que você faz escondido das pessoas? O que é que você faz que você acha que está escondendo do seu pastor, dos seus irmãos,
da sua família, escondendo da sua mulher, ou do seu marido. O que é que você faz? Entenda uma coisa. Deus sabe. Deus vê. E o fato de ninguém estar vendo não significa que não esteja errado. Não significa que você não será unido por Deus. Então, Jesus ele estava sozinho. Mas ele mostra que mesmo sozinho, mesmo sem estar ninguém presente, nós devemos sempre cumprir a nossa igreja. Jamais devemos deixar que o maligno coloque na nossa cabeça o seguinte questionamento: ninguém está vindo aqui. Ninguém vai mesmo saber. Qual o problema de você fazer isso? Qual o problema de você transformar pedras em pães? Qual o problema de você me adorar e em troca disso receber muitas coisas? Ninguém nem vai desconfiar disso. Não deixe que Satanás coloque isso na sua cabeça. Cumpra a lei de Deus. Veja o exemplo de Jesus Cristo, mesmo quando você está sozinho. E também, meus irmãos, em quinto lugar, por que Jesus ele teve que ser tentado? Ele teve que ser tentado porque ele teria que ter a sua vitória após a luta. Ele teria que vencer. E veja o verso de número 13, que diz que ele estava com feras, mas os anjos o serviam. Se você for ler os relatos paralelos no Evangelho de Marcos, de Mateus principalmente, você verá que após a tentação, os anjos vêm e servem a Jesus. Ele é servido pelos anjos. E aqui mais um contraste nós temos entre Adão e Jesus. Entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Os anjos no Éden, eles aparecem para impedirem o caminho ao paraíso. Dois querubins são colocados para guardarem o caminho à árvore e eles não poderiam retornar. E se aqueles retornassem, eles de fato morreriam. Não poderiam retornar. Os anjos aparecem ali após a tentação do primeiro homem com Satanás para impedir o acesso ao paraíso. Mas aqui os anjos eles aparecem para servirem a Jesus Cristo. Depois dos anjos caídos terem tentado derrubar Jesus Cristo, aparece quem? Os anjos bons. Mas por que então que esses anjos bons eles não apareceram antes? Por que esses anjos bons eles não apareceram e destruíram os anjos maus que tentavam Jesus Cristo? Porque esse processo ele era necessário. É necessário que eu e você passemos por tentações. Se o próprio Jesus Cristo foi provado, quanto mais eu e você. Então haverá momentos na nossa vida de deserto. Haverá momentos na nossa vida que nós estaremos encarando o pior de todos os inimigos. E Deus estará apenas olhando. E Deus ele poderá trazer algo. E Deus poderá enviar anjos para lhe guardarem. Mas Ele não fará. Ele deixará que você seja provado e que você vença. Porque depois da morte vem a manhã. Depois da tentação vem a vitória. Depois da prova vem a aprovação. Depois das trevas vem a luz. Depois dos demônios das trevas aparecem os demônios, ou melhor, os anjos da luz. E veja que aqui quem está sendo tentado era aquele no Antigo Testamento chamado de anjo da aliança. Aquele que ia adiante do povo no deserto, que conduzia o povo até a terra prometida. Esse que está sendo tentado é aquele que conduziu o povo. Quando Moisés ora a Deus e diz que se Deus não fosse com ele, então Moisés não iria. E Deus diz: eu enviarei o meu anjo adiante de vós. Esse anjo não era outra pessoa, senão a segunda pessoa da Trindade, guiando o povo. De fato, do próprio Jesus Cristo vai dizer
Paulo, lá em Coríntios, no texto que nós lemos, eles bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E assim como Cristo conduziu aquele povo, Ele também é quem nos conduz pelo nosso caminho. Ele, de fato, quem conduz a nossa vida. É na vitória dele que nós obtemos vitória. E depois do deserto que nós passamos aqui, depois das tentações que nós passamos aqui, anjos nos levaram ao paraíso de uma vez por todas. Anjos nos servirão de uma vez por todas. Mas até lá, nós temos uma luta para trabalhar. Assim como Jesus falou. Nós temos uma batalha para batalhar. Mas uma coisa nós temos certeza, a nossa vitória, ela é certa. Antes de nós lutarmos, nós somos vencedores. Somos vencedores não porque nós somos bons, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria força, mas pelos méritos e pela força de Cristo, que venceu os nossos irmãos. Somente confiado nos méritos dele, somente confiado, somente a fé naquilo que ele fez, pode salvar ninguém. Aqueles que ainda buscam salvação pelas suas próprias obras estão absolutamente perdidos. Mas aqueles que buscam salvação nas obras de Cristo jamais se perderão. Cristo os segura na sua mão e ninguém delas o arrebatará, porque ele foi vitorioso e nos conduz ao paraíso. E uma pergunta que eu gostaria de fazer a você: por que você ama a Deus? Por que você serve a Deus? Você ama a Deus por aquilo que Deus dá. Você ama as bênçãos de Deus, mas não ama de fato o Deus das bênçãos. Entenda uma coisa: você deve amar a Deus por aquilo que Ele é. Mesmo nas provações, você nunca deve amaldiçoar o nome de Deus. Como fez, por exemplo, a mulher de Jó. Quando diz: amaldiçoa esse teu Deus e morro. Jamais faça isso. Quando você estiver passando pelas dificuldades da vida, quando você estiver passando pelos seus próprios desertos, você vai lembrar de Jesus Cristo no deserto. Você vai lembrar daquilo que Ele fez. Você vai lembrar daquilo que Ele deixou como exemplo para você. Você vai confiar nele e você vai ter certeza que você passará e no final você será recompensado. Você será, de fato, vitorioso pela graça de Deus que habita em você, pelo Espírito Santo, o mesmo que impeliu Jesus ao deserto, o mesmo que arrastou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, é o mesmo Espírito Santo que habita em você e lhe concede graça para que você consiga vencer as tentações. Ao ser tentado, lembre-se de Jesus e confie, sabendo que após as trevas vem a luz, que após o deserto vem os anjos para nos levar a Deus. E para concluir, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 2. Nós leremos o verso 14 ao 18 da Epístola aos Hebreus. E depois de Filemão, depois de Tito, Epístola aos Hebreus, autor desconhecido da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Olhe atentamente para o que esse texto diz. Diz assim a palavra de Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele
evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse Jesus, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, creia nesse evangelho. Entenda uma coisa, você passará por tentações, mas tenha certeza de uma coisa mais importante. Cristo, ele socorre você. Ele socorre você. Porque ele é o nosso sumo sacerdote, que sabe exatamente o que é para você. Vamos orar, meus amigos. Senhor Deus e amado Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor desceu ao mundo, se humilhou e encarou a sua própria criação contra ti. Encarou os anjos caídos que tentaram te derrubar, Senhor Jesus. Mas tu és vencedor. E é confiado em tua vitória. Estamos confiados nela. Por isso nós podemos ter a certeza de que nós também venceremos. Que por mais difícil que sejam as provações, por mais seco que seja o deserto, por mais terrível que seja a cavuca dos nossos inimigos, nós obteremos vitória. Porque tu nos socorre, tu nos dá o teu santo Espírito, tu nos faz vencer. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor também nos conduz a águas tranquilas. O Senhor envia anjos para nos salvar. Tu és o nosso Deus. Mas mais do que isso, tu és o nosso Pai. Tu nos pega nos braços e cuida de nós. Ó Pai nosso, que o Senhor não nos deixe cair na tentação, mas livre-nos do maligno. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E após esse hino, nós faremos a oração final. Binário de número 6, viu? A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória a Pai. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Vamos ficar perto para a gente fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra que o Senhor tenha recebido em nosso culto aqui, com um cheiro agradável às tuas narinas, Senhor. Que o Senhor possa nos alimentar
semanalmente com a Tua Palavra, que nós possamos, na nossa jornada aqui, meditar nisso e vencer o tentador. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e também rogar a tua bênção para o decorrer da semana, que nós possamos sair daqui, descansar e encararmos uma semana de trabalho, uma semana de lutas e que nós possamos estar revigorados para isso. Assim nós oramos aqui, em nome de Jesus. Amém. Todos assentados. Primeiro aviso que eu gostaria de lhe dar, antes de eu esquecer, né, que eu estava esquecido, a nossa tesouraria mudou. A Zeni, que era tesoureira, ela acabou indo para Araguaína. Infelizmente, nós perdemos uma família aqui da igreja, né? E ela era tesoureira. Uma vez que ela está lá, não tem mais como ela assumir essa tarefa. Sendo assim, quero informá-los que a conta de depósito e de ofertas, ela mudou também, que era a conta dela que a gente depositava, né? O novo Pix da igreja, ele está aqui em Caçula Cidade, né? Eu vou até, inclusive, ver se eu posso entregar um depósito. E também tem outro lá, mural, né? Tem QR Code, tem um número de telefone, onde os irmãos podem estar fazendo suas ofertas e também os seus dígitos. E um outro aviso, né, é que Kainan está completando 6 meses. Né? Traz o Kainan aqui na frente, Maria. Ele completa amanhã 6 meses. A irmã Serviane faz aniversário essa semana? Depois de amanhã. Depois de amanhã. Vem aqui também na frente. Alguém mais faz aniversário essa semana? Até sábado. Pode subir aqui. Se Kainan, ele está completando amanhã 6 meses, né? E aí a gente fez um bolinho para ele, né? Para a gente comer aqui depois do bolo, depois é sempre só um pouco de refrigerante, só para não passar em branco esses 6 meses, né? Então vamos orar pela vida da irmã Serviane e também pela vida do Kainan. Gostaria de convidar o irmão Alessandro para ele fazer essa oração, pode ser? Assim, fazer a oração por a vida deles. Poderoso Deus, Pai, neste momento, Pai, nós faltamos na tua presença, a vida de Kainan, completando 6 aninhos. Só possa continuar, Pai, cuidando dele, do teu amor, protegendo ele, Pai, todo mal, colocando a tua mão santa, Pai, poderosa sobre a vida dele, guiando, Pai, ele, quando tiver maiorzinho dos teus caminhos, né? Te agradecendo pelo que o Senhor já fez, não só na vida do Kainan, mas da sua família, né? Que hoje está nos teus caminhos, Senhor. O Senhor conserva ele assim, então, debaixo da mão santa e todo poderoso. Amém. Amém. Nesse momento também, no algo também da Seriane, Pai, na tua presença, nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue dando, Pai, a ela essa vontade, Pai, de te servir, de estar na tua casa, de se colocar à disposição, Pai, estar trazendo hinos de louvores, através da sua voz, desse dom que o Senhor deu a ela. Ela tem nos presenteado com isso, né? Nós agradecemos a Ti pela vida dela. O Senhor possa cobrir ela, Pai, com a tua mão santa e toda poderosa, livrando ela de todo mal, dando direção, sabedoria, não só para ela, mas para toda a família dela também, Pai. Nós queremos dizer para ela que ela é sempre bem-vinda aqui em nossa casa, nossa igreja, e a vida dela com os alegres também. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Podem descer. Bom, então os outros avisos são avisos comuns, né? Que é na quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração e doutrina, quarta-feira às 19 horas, né? Quarta-feira a gente tem tido uma frequência baixa, né? Quero encorajar os irmãos a se esforçarem para virem na quarta-feira também, viu? Estamos estudando sobre a confissão de fé do Westminster. E no domingo pela manhã
Escola Bíblica Dominical, nós temos um tema, a prática da piedade. É um tema muito bom, né? Eu já dei uma série de ADD para determinada igreja sobre esse tema. Eles gostaram tanto que depois fizeram um retiro com esse tema de novo, né? E chamaram de novo para ministrar. Então é um tema realmente muito bom, os irmãos. Lembra-me para a escola bíblica dominical às 9 da manhã. E o nosso culto à noite. No sábado é um dia das mulheres, é isso? Culto de março? A gente vai tentar, eu falar com essas mulheradas aí, para ver se a gente organiza uma programaçãozinha básica aqui no sábado, viu? Para a mulherada aí, convidar algumas mulheres aí da vizinhança, amigas de trabalho e tudo mais, né? Vou começar aí com as mulheres da SAF. A gente tem que agitar mais essa SAF, viu? Essa SAF precisa de uma agita maior, né? Então, depois aí eu vou chamar essas mulheres aí para conversa. Então, esses são os avisos. Alguém tem algum aviso a dar, alguma coisa a dizer? Outra parte da minha família. Temos aqui visitantes. Eles são daqui de Amarante? A Sheila. Imperatriz. A Sheila é minha filha mais velha. Sheila, quem é a Sheila? Ela, né? Você pode ficar de pé para o Continua do Viver, conhecer? A Sheila. Aí a Brenda é minha neta. A Brenda Neta, né? Que está no braço, né? Aí se eu me amo, meu neto. Neto. Tá lá com minha neta. São gêmeos. Tá. E tem os dois gêmeos aqui. Ah, o gêmeo. Henrique e o Edson. Henrique atual. Olha, sejam muito bem-vindos, né? Nós temos aqui outro visitante, mas a gente já considera de casa, né? Que é. Eu sempre esqueço o nome, só quero chamar de Muriel, mas não é não. Muriel. Dai. Eu não sei onde é contigo, Muriel, mas só que eu sei que não é. Né? Dai, né? Deve parecer com alguém que eu conheci com esse nome. Eles costumeiramente estão conosco. Aqui é o seguinte, eu vejo mais de uma vez, já é em casa, viu? Então, eles aqui é a primeira vez que eu estou vendo eles, né? Sejam muito bem-vindos, né? Voltem sempre quando estiverem por aqui. Orem lá por nós também e para nós. Os irmãos podem fazer as suas orações silenciosas. Eu vou até a porta para cumprimentá-los. E ao saírem, se dirigam lá para o povo. Vamos embora, não.